Camadas da atmosfera terrestre. Para a gente entender melhor sobre a questão das camadas, vamos entender um pouquinho sobre a atmosfera terrestre. A atmosfera, né, que é a camada gasosa que envolve a Terra, ela é composta por gases como oxigênio, nitrogênio e gás carbônico, e é dividida em camadas e garante a sobrevivência no planeta Terra. Então, sendo assim, a atmosfera terrestre, ela corresponde a uma camada de ar que envolve todo o planeta Terra e auxilia na manutenção da vida, sendo ela composta por gases que não se dissipam, mantendo-se por meio da gravidade. Com base nesses critérios, então, da dinâmica da temperatura, a atmosfera terrestre, ela divide-se em camadas, né? Quais são as características, então, da nossa atmosfera? A atmosfera terrestre, ela é composta por gases como oxigênio, gás carbônico, nitrogênio. A atmosfera terrestre, ela desempenha importantes funções, como proteger a Terra dos raios ultravioletas, nocivos aos seres vivos e manter também a temperatura média da Terra, evitando grandes amplitudes térmicas entre o dia e a noite. Graças à atmosfera, é possível que haja vida no planeta Terra. É importante ressaltar também que essa camada de gás não possui um limite físico que a identifique, pois, à medida que se eleva a altitude, os gases se tornam cada vez mais rarefeitos. As camadas da atmosfera. As camadas que compõem a atmosfera do planeta Terra são troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. A atmosfera do planeta Terra envolve os gases que fazem parte do planeta e costuma ser dividida verticalmente em camadas concêntricas. O que significa isso? São camadas definidas por suas características de temperatura e pressão. A densidade da atmosfera decresce à medida que a sua distância, né, a distância dessas camadas, fica mais abrangente da superfície da Terra. Isso acontece por causa da gravidade, que atrai os gases e aerosóis para perto da superfície. Vamos observar a imagem ao lado e para a gente entender cada uma dessas camadas, tá? Nós temos aí a primeira camada, que é a troposfera. A troposfera é a camada atmosférica mais baixa, onde vivem e respiram os seres vivos. É isso mesmo. Essa camada, ela estende-se desde a superfície terrestre até uma altitude que varia entre 8 quilômetros nos polos e a 20 quilômetros no Equador. A temperatura diminui, tá? Com a altitude, tá, pessoal? Na troposfera que ocorrem os fenômenos relacionados com o tempo e sofre grandes influências dos mesmos, como a formação de chuva, a maioria das nuvens, os relâmpagos e até mesmo onde se concentra a poluição do ar. É nesta camada que estão concentrados a maior parte dos gases que constituem o nosso ar, que é 21% de oxigênio, 78% do nitrogênio e 1% de outros gases, tá? As principais características da troposfera são que ela é uma camada mais densa, né? É a camada mais densa da atmosfera. Quanto maior a altitude da camada menor é a temperatura, que diminui cerca de 6,5 graus Celsius por quilômetro. Quanto maior a altitude, menor é a concentração dos gases, pois a troposfera concentra 75% de todo o ar da atmosfera. A segunda camada é a estratosfera, né? A estratosfera é a segunda maior camada atmosférica do planeta e é onde se encontra a camada de ozônio. Na estratosfera, a temperatura constante na porção inicial se estende até mais ou menos 50 quilômetros acima do solo e vai aumentando gradativamente até o topo da camada.
Isso se deve à absorção da radiação ultravioleta pela camada de ozônio, tá? É o que nós vamos assistir, estudando mais para diante. É na estratosfera, pessoal, que os aviões, os jatos, os supersônicos, né? Balões meteorológicos, eles trafegam, tá? E as principais características da estratosfera é que ela é formada, né, por 19% dos gases da atmosfera, e em gás ozônio está em maior quantidade que o gás oxigênio. E também essa camada quase não se apresenta nuvens, e o ar que se movimenta nela é em sentido horizontal. A terceira camada é a mesosfera. Na mesosfera, a temperatura ela decresce com a altitude, novamente nessa faixa, tá? Chegando a atingir menos 90 graus Celsius. Por isso que a mesosfera é considerada a camada mais fria da nossa atmosfera. A atmosfera ela atinge até cerca de 80 quilômetros. Embora seja uma região pouco estudada, né, essa camada da mesosfera, sabe-se que a maioria dos meteoros são queimados nessa mesosfera, pela elevada densidade dos gases que os desaceleram e fazem com que ocorra o processo de combustão, tá? As principais características, então, da mesosfera é que a temperatura na mesosfera ela diminui com o aumento da altitude, tá? E os gases presentes na mesosfera são bem densos, tá? A quarta camada é a termosfera. Essa camada, termosfera, ela absorve ondas curtas de radiação solar, que fazem com que as temperaturas sejam elevadas. A termosfera não tem um limite superior bem definido, tá? E é a camada mais extensa da atmosfera. A termosfera é a camada onde ocorre o fenômeno colorido chamado aurora. Vocês já ouviram falar? Existem a aurora boreal e a aurora surreal. No hemisfério norte, ocorre a aurora boreal e no hemisfério sul, ocorre a aurora austral. Dentro da termosfera, em altitudes superiores a 80 graus até 300 graus, há uma alta concentração de íons. Por isso, a região tem o nome de ionosfera. Tá? Os íons são originados das radiações solares de alta energia. A nossa quinta camada é a exosfera. Na exosfera, acima de 500 quilômetros, o movimento dos íons é condicionado pelos campos magnéticos da Terra, sendo esses chamados de regiões de magnosfera. Trata-se também, pessoal, da última camada da atmosfera terrestre, que antecede o espaço sideral. Algumas partículas acompanham o campo magnético da Terra em direção ao polo geomagnético. Né? E quais são as principais características da exosfera? As principais características são que a exosfera é uma camada formada basicamente por hidrogênio e o elemento químico hélio, né? Pela presença de plasma, a temperatura fica em torno de 1000 graus Celsius. O ar é bastante rarefeito na exosfera e, por isso, ocorre a passagem de molécula para o espaço. A camada de ozônio. A camada de ozônio, pessoal, é uma região localizada entre 20 e 35 quilômetros de altitude. Nela estão concentrados mais de 90% do gás ozônio, O3, responsável por filtrar os raios ultravioletas do tipo B, né, que é o UVB, o mais prejudicial à saúde humana. Essa camada ela vem sofrendo duras perdas nos últimos anos com o aumento da emissão dos poluentes, né, na atmosfera. Essa camada,
né, a camada de ozônio, é um conjunto de gases que ajudam a proteger o planeta das radiações solares, além de outras funções. Tá? Olha a imagem a seguir para vocês entenderem como que é a funcionalidade da camada de ozônio. A camada de ozônio ela é constituída da seguinte forma. A atmosfera é uma densa camada de gases que protege a Terra de radiações solares e de outros eventos, né, que ocorrem no espaço sideral. Funciona como uma espécie de cobertor do planeta, aquecendo-o e possibilitando o desenvolvimento da vida. Essa camada, a camada de ozônio, ela é dividida em subcamadas, como a troposfera, a ionosfera, variando de acordo com a altitude, tá? Em uma dessas subcamadas, que é na estratosfera, entre 15 e 60 quilômetros de altitude, está localizada a camada de ozônio, né? O ozônio é um gás presente em quase todas as camadas da atmosfera, mas 90% da sua concentração estão na camada de ozônio, sendo os outros 10% preenchidos com outros gases, como o oxigênio e o nitrogênio. O ozônio, pessoal, ele é formado também por meio da interação dos raios ultravioletas com as moléculas do oxigênio, tá? Quando há essa interação, os átomos de oxigênio são liberados e unem-se à molécula de oxigênio, adquirindo uma nova composição chamada ozônio, né? E o símbolo dele, o elemento químico a fórmula química é O3. Mas quais são as funções, então, da camada de ozônio, né? Todas as camadas da atmosfera terrestre, elas possuem funções específicas e em suas composições químicas, cada uma desenvolve um papel, tá? Exemplo, dentro da estratosfera, o ozônio é o único gás capaz de filtrar a radiação UVB, né, que é a mais prejudicial aos seres vivos, né, ao ser humano, né, sendo essa sua principal função. Outros raios ultravioleta também são absorvidos pela camada de ozônio, como o ultravioleta C ou UVC, que também é bastante nocivo à biosfera, mas ele é completamente filtrado por essa camada, tá? E por que a camada de ozônio ela é tão importante? Né? Se não houvesse, né, a camada de ozônio, não existiria o filtro, né, que é proporcionado pela camada de ozônio. A temperatura na Terra ela aumentaria de forma considerável, né, o que tornaria impossível o desenvolvimento de vida no planeta Terra, né? Além disso, os índices de raios ultravioleta seriam muito mais intensos, né, provocando vários efeitos adversos nos seres vivos, tá? Exemplo disso, nos seres humanos mesmo, o aumento da temperatura e a maior exposição aos raios ultravioletas UVB poderia causar o dano à visão, né, e o câncer de pele, que prejudica-se muito, né? Na natureza, haveria o derretimento das calotas polares nos polos do planeta Terra, prejudicando os ecossistemas aquáticos e o desenvolvimento dos fitoplânctons, né, a base da cadeia alimentar dos oceanos. Com isso, uma série de desequilíbrios ambientais poderiam acontecer. A camada de ozônio, pessoal, ela vem gradativamente com o passar dos anos sendo destruída, né? Mas e o que está acontecendo? Quais são os fatores que afetam a eficácia da camada de ozônio, né? Nas primeiras décadas do século XX, inovações nas indústrias químicas foram executadas a fim de tornar a vida humana mais prática, né? Exemplo disso foi a produção de gases, né, para ajudar na refrigeração dos alimentos. Um desses gases é o chamado clorofluorcarbono,
né? CFC. Esse gás ele foi considerado bem versátil e de fácil armazenamento, com baixa periculosidade. Entretanto, na década de 1970, quando se começaram as primeiras conferências ambientais, as pesquisas, né, os pesquisadores eles constataram, com a ajuda de imagens de satélite, uma leve mancha na camada de ozônio sobre a Antártida, lá no Polo Sul. Né? Essa mancha, inicialmente pequena, era um buraco que se formava por meio da alta emissão de gases poluentes. E por incrível que pareça, entre eles estava o CFC. Na conclusão desses estudos, mostrou-se que esse buraco ele se referia-se à perda da concentração do ozônio na estratosfera. Né? Esse fenômeno é chamado de rarefação do ozônio, o que diminuía a filtragem dos raios ultravioletas que prejudicam a saúde. Tal perda, né, é associada ao excesso de vários gases poluentes, em especial o CFC, né, mas não é apenas só o CFC que é responsável pela destruição da camada de ozônio. Existem outros também, tá? O ozônio, ele é um elemento de crucial importância, né, para a camada de ozônio, né, e é destruído naturalmente pela radiação ultravioleta. Então, esse fato, ele acontece naturalmente. Só que, no entanto, a cada molécula de ozônio destruída, outros átomos e moléculas de oxigênio são liberados e formam outras moléculas de ozônio. Algo que ocorre de maneira natural e equilibrada, sem prejudicar a vida na Terra. Entretanto, com a emissão dos gases, né, poluentes, como o CFC, o hidroclorofluorcarboneto, o brometo de metila, entre outros gases, eles promovem a destruição acelerada da camada de ozônio, alterando todo o equilíbrio natural. Estima-se que cerca de cada molécula de CFC na atmosfera, 100 mil moléculas de ozônio são destruídas. Um número que é extremamente alarmante, né? Então, por isso que devemos cuidar com a questão da emissão dos poluentes, tá? As consequências da destruição da camada de ozônio no meio ambiente, ela é irreversível, quase que irreversível, né? Nos últimos anos mesmo, o buraco na camada de ozônio tem aumentado de forma significativa, sendo isso melhor percebido nos polos do planeta devido à baixa temperatura, né? E isso vem acontecendo, fazendo com que aconteça o derretimento das calotas polares, né? O que aumentará, né, o volume de água dos rios e oceanos, podendo, né, alagar diversas áreas do planeta e desequilibrar o ecossistema e a fauna aquática. Nos seres humanos, né, o que pode acontecer? A intensificação dos raios UVB agravará os casos de câncer de pele, deixando-os também cada vez mais frequentes na população. Para a gente poder começar a falar sobre a composição do ar, primeiro nós temos que responder algumas questões. Uma delas seria, por que o ar é invisível? Bom, nós temos o seguinte, a camada de ar que fica ao redor da Terra, ela é chamada de atmosfera. E essa mesma atmosfera, ela é composta de inúmeros gases incolores. Esses gases, eles são incolores devido eles não conseguirem absorver luz visível, né? Quando um gás, ele consegue, tem os seus elementos que conseguem absorver luz visível, nós conseguimos verificar ele na nossa atmosfera. Um exemplo disso é o arco-íris, né? Como que acontece a aparição do arco-íris?
O arco-íris, ele surge quando o sol ilumina a umidade suspensa no ar, após uma chuveirada, por exemplo. Aqui nós temos uma imagem em que representa muito bem a nossa camada da atmosfera. Mas aí eu pergunto para vocês, será que em relação à composição do ar, existe um percentual aproximado referente a esses gases presentes no ar atmosférico? Existe sim, tá? E os elementos que existem mais em abundância são o nitrogênio, o oxigênio, os gases nobres e o gás carbônico, né? O que está em maior abundância no ar atmosférico é o nitrogênio. Ele compõe 78%, né, do nosso ar atmosférico. Em seguida, o segundo maior gás presente no ar atmosférico é o oxigênio, né, com 21%. Seguindo, vem os gases nobres, que proporcionam 0,91% do ar atmosférico. E 0,03% é formado pelo CO2. Vamos recapitular então. Nós temos que o gás mais abundante do ar é o nitrogênio, que possui 78%, e a sua fórmula química é o N2. Como é então que esse nitrogênio, essa fórmula química do nitrogênio, ela é composta? Existe no ar atmosférico átomos de nitrogênio, e esses átomos de nitrogênio, quando eles se chocam, quando eles se juntam, eles formam a molécula química, a fórmula química do nitrogênio. Então, para obter a fórmula química do nitrogênio, são necessários 2 átomos de nitrogênio. 21% do ar da atmosfera é de gás oxigênio, e a sua fórmula química é 2. Exatamente. É a mesma coisa que acontece com o nitrogênio. No ar atmosférico estão presentes os elementos, né, de oxigênio. Quando dois átomos de oxigênio se unem, eles formam então a fórmula química do oxigênio. Os outros gases, que são os gases nobres mais o CO2, quando eles se juntam, eles formam 0,94% do ar, né? Ar e o planeta Terra. O que aconteceria com o planeta Terra e tudo que nele há se o oxigênio deixasse de existir por algum segundo? Ora, um dos mais agravantes seria que nós, seres humanos, e todo ser vivo, ele deixaria de existir, né? Nós não conseguiríamos realizar o processo de respiração. Lembrando que todo ser vivo, ele consegue ficar sem respirar, em média, 2 minutos. Passou disso, o organismo do indivíduo, ele entra em colapso e ele vai desmaiar. Esse desmaio, ele serve como uma forma de defesa do organismo, para que ele consiga voltar a respirar, né? Outro quesito seria, perderíamos completamente a noção de dia e noite. Isso acontece porque as partículas de oxigênio são as principais responsáveis pelo reflexo da luz do sol. Nós não conseguiríamos, com a falta de oxigênio, nós não conseguiríamos fazer a absorção da energia dos alimentos, né? Outra característica seria cerca de 3/4 da Terra, que seriam os mares e os rios, né? Eles simplesmente sumiriam e o céu ficaria completamente escuro.